falar um tema com vocês essa noite, a gente vai conversar um tema essa noite, que é um tema um pouco desconfortável, pelo menos para mim causa um pouco de desconforto, porque eu não gosto de falar sobre isso, que é sobre a morte. E eu não gosto de falar sobre morte, eu não gosto de ir em velório, eu não gosto dessas coisas. Tem gente que gosta. Tem gente que gosta de ir no velório, porque é uma oportunidade de encontrar parentes, amigos, né? Tem gente que vê a caça de velório aí, né? Tomar um cafezinho. Eu não é muito meu estilo. Mas nós vamos conversar sobre esse tema porque eu creio que é o que Deus quer falar para nós nessa noite. E para falar sobre morte, nós vamos conversar sobre um texto da palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, no livro de Mateus, no capítulo 25. Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. O Evangelho de Mateus, no capítulo 25, fala o seguinte, são palavras de Jesus, tá? Saíram da boca de Jesus o seguinte: então o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram bom senso e levaram óleo de reserva. Como o noivo demorou para chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite, foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos óleo suficiente para todas. Vão e compre óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta estava trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia e nem a hora da sua volta. Senhor, lemos a tua palavra. Palavras estas que saíram da sua boca para alertar os teus filhos. Foi um alerta para os discípulos e serve como um alerta para a tua igreja hoje. Que nessa noite não seja eu aqui falando, Senhor, mas que seja o teu Espírito Santo, Senhor, falando para a tua igreja aquilo que os corações precisam ouvir nessa noite. Em nome de Jesus, eu oro a ti. Amém. Bem, como eu estava falando, nós vamos conversar sobre a morte. E aí vocês vão dizer: Wilson, mas tu leu um texto que fala sobre casamento. Casamento não tem nada a ver com morte. Casamento é uma festa muito diferente, né? Só para vocês terem uma ideia do contexto que estava sendo tratado aqui, no capítulo 24, os discípulos tinham perguntado para Jesus quando que aconteceria o fim das coisas. Então Jesus já vinha desde o capítulo 24 falando sobre o fim de todas as coisas. Quando que seria o fim? Quando que seria a sua volta? E ele então comparou o fim de todas as coisas como uma festa de casamento. E essa festa aqui, esse grande acontecimento, é um grande acontecimento que vai acontecer na nossa vida. Que é o dia da sua vinda, é o dia da sua volta, o dia que ele virá se encontrar conosco, ou o dia da nossa ida, o dia do nosso encontro com ele. E é por isso então que nós vamos falar sobre morte. E até inclusive o tema dessa mensagem, epitáfio. Epitáfio é uma palavra grega que quer dizer sobre o túmulo. É uma placa de mármore ou de metal, onde se coloca ali uma frase, uma homenagem
ao ente, ao morto que está ali, ocupando aquele túmulo, aquela tumba. Então esse é o significado da palavra epitáfio. Por isso então o tema da mensagem, epitáfio. E aí, a gente percebe aqui no Evangelho de Jesus, aquilo que ele fala para a sua igreja hoje, que era para nós estarmos preparados. Nós não sabemos o dia e nem a hora, não sabemos o dia que ele virá, não sabemos o dia também que nós vamos embora. Mas ele pediu para que nós estivéssemos preparados. Ele deu esse sinal, para que nós estivéssemos preparados. Ele pediu para que nós estivéssemos preparados, por quê? Porque a morte é uma coisa que ninguém tem controle sobre ela. A morte, ela não respeita as leis da natureza. A morte, ela não respeita o raciocínio lógico. A morte, ela não diz assim, cara, vamos deixar as pessoas viverem pelo menos até 30 anos, para todas terem oportunidades, para todas conhecerem este mundo. Não. A morte, ela leva embora bebê de 10 meses, bebê de 1 aninho. E é bem verdade que às vezes numa quadra, numa esquina, enquanto está se tendo um velório de uma criança de 5 anos, de 2 anos, de 3 anos, na mesma quadra, numa outra esquina, às vezes há um senhor, uma senhora com 96, 97, 98 anos, cansado, doente, enfadado, implorando para morrer e não morre. A morte, ela não respeita, a morte, ela não tem critérios. A morte, ela faz com que todo ser humano se dobre de joelhos perante ela. Ela faz todo ser humano se curvar diante dela. O que nos faz lançar sobre ela um olhar negativo. E é esse justamente o olhar que nós temos que ter. Mas Deus permitiu que a morte viesse ao mundo, viesse ao ser humano, justamente para que o ser humano entendesse o sentido da vida. Porque a nossa vida só tem sentido quando a gente percebe, quando a gente encara e sabe que a nossa vida aqui é finita. Sabe que a nossa vida aqui uma hora vai acabar. E aí Jesus então conta essa parábola para estarmos preparados com azeite, carregando o azeite. Como essas noivas que aqui estão. E nessa história então Jesus conta 10 noivas, 10 moças, 10 virgens, 10 donzelas. E o que diferenciava uma da outra? O que diferenciava as prudentes das insensatas? O que diferenciava uma da outra? Era o óleo. Era justamente o óleo. E aí o óleo, nas simbologias das parábolas, daquilo que Jesus fala, dentro do bom senso do cristianismo interpretativo das escrituras, a gente entende que o óleo simboliza o Espírito Santo. Só que quando a gente fala que o óleo simboliza o Espírito Santo, normalmente a gente atribui a algo místico, algo sobrenatural, algo que acontece no sobrenatural na nossa vida. O que é também, porque o Espírito Santo ele age também na nossa vida no sobrenatural. Mas o que Jesus fala aqui, o que sai da boca de Jesus aqui não é isso que ele está falando. Pelo menos não é o que eu entendo quando eu leio esse texto. Porque quando Jesus fala que tem 5 insensatas e 5 prudentes, não há como não se lembrar do texto de Mateus capítulo 7, versículo 24, lá no finalzinho do Sermão do Monte, quando Jesus fala que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente. E aí esse azeite, que é o Espírito Santo, representa na verdade as escolhas que nós tomamos na nossa vida. Guiados pelo Espírito Santo. Ser prudente é ouvir aquilo que Jesus tem para nos dizer, guardar no coração e colocar em prática. Ser prudente é uma escolha.
Carregar o azeite é uma escolha de viver segundo aquilo que Jesus fala e nos ensina. E nós escolhemos então guardar no coração e colocar em prática aquilo. E isso é uma ação que o Espírito Santo faz em nós. Por isso que está atribuído aqui o azeite. Acontece que tem gente que vive com pouco azeite. Acontece que tem gente que é o insensato da parábola da casa na rocha. Porque assim como o homem prudente é aquele que ouve, guarda no coração e as pratica, o insensato é aquele que ouve, mas vive como se não tivesse ouvido. Pratica como se não conhecesse aquilo que Jesus falou para ele. Vive a vida como se não conhecesse o Evangelho de Jesus. E aí, essa pessoa vai vivendo com pouco óleo. As decisões que ela toma na vida dela não são pautadas naquilo que Jesus ensina, naquilo que o Espírito Santo orienta para a vida delas. E aí elas vão vivendo de qualquer jeito. Vão brigando com os familiares, entra no grupo do WhatsApp da família, começa a puxar assunto de política, briga com todo mundo, desmancha o grupo do WhatsApp. Não dá atenção direito para os filhos em casa. Aí os filhos crescem sem educação, crescem sem princípios. Aí quando os pais morrem, briga por causa de herança, faz inimizade com os irmãos. E vai vivendo. Vai entrando no Instagram alheio das pessoas e comentando nas publicações, só para ver o circo pegar fogo, né? Tem gente que tem uma gana assim, que entra nas redes sociais e vê uma coisa, esse cara aqui eu vou comentar, e comenta lá e já bota uma polêmica lá no meio, parece que vive de polêmica, né? Aí entra lá no grupo do WhatsApp da família, vê que está tudo muito calmo, diz, eu já vou puxar um assunto aqui, já puxa de política ali, já faz aquela confusãozada. Tem gente que é especialista em acabar com o grupo de WhatsApp. Tem gente que tem talento especial para criar inimizades. Aí lá no trabalho, pede um aumento para o chefe não dá aumento, já chega lá nos relatórios, também eu já vou sacanear o chefe, já vou alterar o relatório aqui, já vou dar um rombo nele. E vai vivendo. Acontece que nesse tabuleirinho que a gente está jogando aqui, chamado vida, uma hora a gente vai jogar o dado e a gente vai cair na última casinha do tabuleiro. E a próxima casinha é a casinha da morte. E aí, assim como essas virgens que trouxeram pouco azeite para suas lamparinas, quando elas percebem que elas estão diante da morte e que não há mais o que fazer, essas pessoas ficam pensando, poxa, elas vão morrer com aquela sensação de que ficou faltando alguma coisa na vida delas, de que ficaram em falta com alguma coisa, de que ficaram devendo alguma coisa. E aí elas vão cantar, o epitáfio delas vai ser o epitáfio aquele: devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter me importado menos com os problemas pequenos. Não vou continuar cantando aqui porque daqui a pouco vão dizer que eu estou cantando música do mundo aqui, né? Mas quem conhece a música sabe. Essas pessoas, quando vão para o túmulo, talvez eles não vão colocar isso lá na lápide, mas elas, dentro delas, elas vão dizer, poxa, eu deveria ter dado mais atenção para os meus filhos, eu deveria ter me importado menos com política, deveria ter amado mais os meus familiares, eu deveria ter sido um melhor funcionário, eu deveria ter sido um melhor patrão, eu deveria ter sido um melhor crente, eu deveria ter feito aquilo que Deus queria que eu fizesse. A gente vai vivendo com pouco óleo, as pessoas vão vivendo com pouco óleo, e às vezes a gente também vai vivendo com pouco óleo, e quando a gente percebe, quando a gente começa a olhar um pouquinho para trás, a gente percebe, puxa, eu devia ter. E o
o insensato vai vivendo assim, quando chega diante da morte ele percebe que ele não viveu aquilo que era para ele ter vivido. E aí Jesus fala das virgens que estavam preparadas, que carregaram bastante óleo, que foram aquelas que abraçaram seus filhos, aquelas que foram bons maridos, boas esposas, foram bons funcionários, foram bons patrões, perdoaram quem devia perdoar, estenderam a mão para quem deveriam ter estendido. E um exemplo claro disso é do apóstolo Paulo. Um exemplo claro, claríssimo, de um homem que carregou bastante óleo. Lá na segunda carta de Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 6, ele está escrevendo para o amigo dele, Timóteo, ele diz: quanto a mim, a minha vida foi derramada como oferta para Deus. Ele já tinha falado isso lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Que a nossa vida deve ser uma oferta para Deus. Que a nossa vida deve ser uma oferta viva para Deus. Enquanto vivermos, a nossa vida ser uma oferta para Deus. E aí a gente pensa, eu tenho que fazer algo extraordinário para fazer algo para Deus. Não. Você precisa ouvir aquilo que Jesus ensina nos seus evangelhos, aquilo que sai da boca do próprio Jesus, aqui através da sua palavra, e colocar em prática. Ele fala no versículo 7, eu vou ler o 6 de novo para vocês. Quanto a mim, a minha vida foi derramada como uma oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima. Combati o bom combate. Terminei a corrida, guardei a fé. Esse é o epitáfio do apóstolo Paulo. O que Paulo escreveu aqui, provavelmente ele estava escrevendo para o seu amigo e ele, no coração dele, ele pensou: eu queria que se eu tivesse uma morte digna, que eu fosse sepultado dignamente num túmulo, eu queria que tivesse essa plaquinha, eu queria que tivesse esse epitáfio aqui: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Paulo foi aquele que viveu a vida que era para ter vivido. Combati, lutei a luta que me foi dada para lutar. Terminei a corrida. Só termina a corrida quem está preparado para correr. Quem não está, começa a correr, logo cansa e para. Você tem que estar vestido para a vida. Se a vida te oferece um tênis, uma roupa para correr, corra. Corra a corrida que foi determinada para você correr. E guardei a fé. Eu defendi a fé, eu guardei, eu protegi essa fé. Permaneci fiel. Que fé é essa que Paulo guardou? Essa fé foi a certeza de que esse mesmo amor, de que essa mesma graça que manteve ele aqui, lutando, vivendo o propósito que ele tinha para ser vivido, desse lado de cá, era o mesmo amor e a mesma graça que estariam lá do outro lado esperando ele de braços abertos. Todo mundo sente um pouquinho de receio, como é depois de morrer, né? Mas Paulo tinha essa certeza que esse mesmo amor, essa mesma graça de Deus que sustentava ele do lado de cá, era aquela graça, era este amor que estariam do outro lado, lá, esperando ele. Ame mais, abrace mais, perdoe mais. Porque se você viver como um insensato, vivendo a vida, deixando a vida apenas levar, quando chegar lá no final,
você vai querer azeite emprestado. E o azeite não dá para emprestar. Por que não dá, Wilson? Porque aquela pessoa que você precisa perdoar, é você que tem que perdoar. Eu não posso perdoar ela por você. A parábola das 10 virgens não é uma parábola de 5 virgens egoístas que não quiseram emprestar o óleo para suas amigas. Jesus explica que elas não puderam emprestar o óleo justamente porque as escolhas que elas fizeram eram delas. E a escolha das outras, quem tinha que fazer eram as outras. Aquela pessoa que você precisa abraçar mais, é você que tem que abraçar, não sou eu. Aquela pessoa que eu tenho que perdoar, sou eu que tenho que perdoar, não é você. Aquele convite para aquela pessoa que às vezes está um pouco afastada de você, que você sente que ela precisa estar mais próxima, aquele convite quem tem que fazer é você. Eu queria chamar a banda. Anne Frank, uma judia sobrevivente do Holocausto, que ela fez o diário dela, o diário de Anne Frank, e ela tem uma frase, onde ela diz: há mais flores em velórios do que em outras ocasiões, porque o sentimento de remorso na humanidade é sempre maior do que o da gratidão. Não seja uma pessoa movida por remorso. Não espere você chegar na última casinha do tabuleiro da vida para perceber que você deveria mudar de vida, que você deveria viver diferente, que você deveria fazer diferente. A hora de fazer isso é agora. A hora de mudar é agora. A gente vive num mundo em que o sistema opera de modo sempre a nos pressionar. O sistema do mundo foi projetado para gerar medo em nós, para gerar insegurança em nós, para gerar remorso em nós. Mas se nós crermos em Deus, se nós crermos naquilo que o Senhor tem para nós, e vivermos aquilo que Deus tem para nós, vivermos a vida que Deus projetou para nós, nós viveremos com bastante óleo nas lamparinas. E teremos a certeza de que lá do outro lado, seja no dia da vinda de Cristo, ou seja no dia da nossa ida, nós temos a certeza de que estaremos nos encontrando com Ele. Eu queria que você ficasse de pé. Eu poderia talvez convidar vocês, para quem quisesse receber uma oração, vir aqui à frente, mas eu acho que eu vou fazer diferente hoje. Eu queria que você abraçasse alguém, se você sentir no coração. Você estivesse perto, próximo de alguém que você queira estar, enquanto cantamos essa canção, e medite nisso que foi falado aqui essa noite. Que o epitáfio da sua vida seja: combati o bom combate. Isso, mas eu não vou morrer amanhã. Talvez você está pensando assim. Queira Deus que ninguém morra amanhã. Queira Deus que demore bastante para todo mundo morrer. Mas se você viver mais 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, como por exemplo no meu caso, eu espero viver pelo menos mais uns 60 anos aí. O que é esse tempo diante de toda uma eternidade que ainda tem por vir? Paulo escreveu isso aqui, ele não morreu no outro dia. Ele sabia que ele já estava velho e que a perseguição estava cada vez maior e que ele ainda talvez não teria mais muito tempo.
Mas ele aqui ainda estava escrevendo carta. Ele ainda continuou escrevendo cartas, ele ainda continuou fazendo a obra. Paulo continuou vivendo. Mas ele estava preparado. Ele tinha azeite. E o meu convite nessa noite é para que você encha a sua vida de azeite. Que as escolhas da sua vida sejam escolhas feitas com bastante azeite. Você esteja preparado para que seja no dia em que nós formos ou que Ele virá, a gente possa se encontrar com Ele, a gente possa estar junto dele para desfrutar da eternidade.